No Acre são 6 horas mais 51 minutos. Já estou de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, hoje 26 de abril, agradecendo sempre sua audiência, sua companhia, você que acorda cedo todas as manhãs para acompanhar o nosso Bom Dia Rio Branco ao vivo aqui nos estúdios da TV Rio Branco, canal 8 SBT. Eu estou aguardando aqui a sua mensagem de texto via WhatsApp, 999459965. Você registra sua audiência aqui no Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, 26 de abril. Deixa eu mandar um bom dia aqui para quem está acompanhando. Bom dia, Tião. Aqui é o Márcio do 15, manda um alô para mim. O Márcio é um amigo de infância. O Márcio mora ali no 15 e está acompanhando o Bom Dia Rio Branco. Márcio, abração para você, para toda a família, para todo o pessoal aí do bairro 15, onde eu cresci, né? Ali na região do 2º Distrito de Rio Branco. 6 horas e 52 minutos. Você que acompanha o nosso Bom Dia Rio Branco de hoje, vamos falar agora de uma novela que eu costumo chamar de uma novela que é o caso do vereador Juruna, lá na Câmara de Vereadores de Rio Branco. A Câmara Criminal manteve ontem, durante uma sessão, a condenação de Juruna. Tá aí. A Câmara Criminal decidiu, durante a sessão de ontem, terça-feira, negar os embargos de declaração formulado em favor do vereador José Carlos dos Santos Lima, que responde pelos crimes de corrupção ativa e tráfico de influência. O processo entrou em pauta para julgamento na quinta-feira, dia 20, porém, com pedido de vista do desembargador Laudivon Nogueira, o processo foi concluído para votação apenas na sessão de ontem. Mesmo assim, o relator desembargador Pedro Ranzi e o presidente da Câmara Criminal, desembargador Samuel Evangelista, que já haviam denegado os embargos de declaração na sessão anterior, mantiveram o voto. Ao votar, o desembargador Laudivon Nogueira acompanhou o relator quanto à rejeição dos embargos declaratórios e, em questão de ordem, encaminhou o processo de concessão de habeas corpus de ofício para absolver o embargante da prática do delito de tráfico de influência ante a atipicidade da conduta. Porém, com a maioria dos votos negados, o habeas corpus não foi concedido pela Câmara Criminal ontem. E ainda mais uma informação complementar sobre esse caso do Juruna, é que a resolução da presidência da Casa cassou a intimação do acusado, ou seja, todo o trabalho do vereador Emerson Jarude, que é presidente da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores, o empenho em citar, em intimar na linguagem mais popular o vereador Juruna para que ele tivesse prazo de 10 dias de apresentar a sua defesa, foi automaticamente cancelado. É isso mesmo, com o afastamento de Juruna, que foi concedido pela maioria dos vereadores ali na Câmara de Rio Branco, o processo foi suspenso, a intimação do edital realizada por Emerson Jarude para afastar e para cassar de vez o vereador. A mesa diretora, o requerimento foi assinado pelo presidente da Casa, Manuel Marcos, e pelo primeiro secretário, Jackson Ramos, do Partido dos Trabalhadores. Vergonhosamente, esta não é a resposta que a população esperava e que espera da Câmara de Vereadores de Rio Branco. Esperávamos que, como todo cidadão comum, que muito embora tenha o foro privilegiado, o vereador Juruna não é melhor do que ninguém, a população esperava que ele fosse preso e que pelo menos desse uma satisfação para a população, como um homem público que é, a respeito das condenações e também dessa prisão. 6 horas e 55 minutos, muito bom dia para você que nos acompanha. Vamos continuar o Bom Dia Rio Branco de hoje, falando de um debate que aconteceu ontem a respeito da coleta de lixo e também da criação do Instituto de Tecnologia do município. Esse debate todo foi na Câmara Municipal de Rio Branco e o Floriano Oliveira tem as informações. Tudo começou quando o vereador Roberto Duarte, do PMDB, voltou a questionar os valores cobrados pela Prefeitura no tocante à coleta do lixo domiciliar que vem junto com o IPTU. Eu apresentei um projeto de lei hoje de redução de 50% na taxa de coleta de lixo do município de Rio Branco. Uma vez que essa taxa de coleta de lixo ela é superior, em muitos dos casos, ao IPTU que é cobrado do contribuinte. O líder do prefeito, Eduardo Farias, fez questão de salientar que o momento não é ideal para a Prefeitura dispensar tributos. À medida em que você
engessa o município, diminui a sua arrecadação, diminui a capacidade do prefeito também fazer as suas ações de tapa-buraco, de melhoria, de construção de escola, de praças, uma vez que esse recurso é o chamado recurso próprio, em que o prefeito pode aplicar. Eu não entendi o vereador querendo reduzir a capacidade do município de arrecadação. Além do que, é constitucional que as casas legislativas não podem legislar sobre tributação. O vereador que é advogado sabe disso, mas ele insiste para criar polêmica e para criar um impasse. Eu lamento que ele esteja nessa linha de conduta, mas nós vamos, no momento certo, dar a resposta correta e adequada para esse tipo de atitude. Só que eu estou justificando com a criação do Instituto de Tecnologia do município de Rio Branco, que vai gerar em torno de 4 milhões de despesa ao município, para a criação de 25 cargos comissionados e 25 funções gratificadas. Ou seja, se eles estão criando esse Instituto de Tecnologia, gerando essa despesa para o município tem dinheiro, sim, para contribuição e para dar um desconto na taxa de coleta de lixo que vai beneficiar mais de 130 mil propriedades dentro do município de Rio Branco. Esse é um debate que ainda vai render muitos capítulos. O projeto de lei que criou o Instituto de Tecnologia do município sempre será alvo dos opositores, que sempre questionam cargos e valores para a implantação do novo instituto. A prefeitura precisa ampliar os seus serviços. Nós hoje temos uma capacidade instalada de tecnologia da informação já aquém da necessidade da prefeitura, que hoje você tem internet gratuita nos terminais de ônibus, no mercado, em alguns centros de saúde vão ter. Ou seja, nós cada vez mais estamos ampliando a capacidade. Hoje nós temos o portal de transparência, hoje o cidadão de casa pode tirar vários documentos da prefeitura em internet, e isso precisa ter um suporte. E esse suporte precisa cada vez mais, ainda mais que a tecnologia, ela a cada dia tem novidades, você precisa estar superando os equipamentos, porque eles se tornam obsoletos num tempo curto. Esse tipo de investimento, se nós não fizermos, nós vamos travar a prefeitura no sentido de avançar na melhoria tecnológica que hoje a sociedade pede. Olha, eu fico revoltado aqui quando eu vejo aqui no Bom Dia Rio Branco parlamentares mostrando e vendendo uma imagem como se tudo estivesse a mil maravilhas. O vereador Eduardo Farias é muito contundente quando diz que o município tem que arrecadar. Mas eu acho que o vereador também deveria ter mais compromisso com a população e também ter consciência de que é período de se economizar, de evitar gastos públicos e não receber 5 mil reais para passar 3 dias em São Paulo fazendo o curso. Já que é para economizar, já que é para ter mais dinheiro em caixa, então vamos economizar todo mundo. Não apenas os mais pobres, não apenas a população que mais precisa é quem tem obrigação de economizar. Já tivemos aí vários aumentos da passagem de ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,80, que o contribuinte paga R$ 3,50 na roleta, mais 30 centavos é o subsídio. Também tivemos agora o aumento da tarifa da Zona Azul, como quem diz, pegamos só quem usa o transporte coletivo. Agora vamos pegar também quem tem seu carro, quem tem sua motocicleta e precisa estacionar ali no centro da cidade. É aquela velha história, vereador Eduardo Farias. O pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco. Essa é a grande realidade. 6h59. Fica aqui, portanto, o desabafo, porque a gente fica realmente perplexo com situações e com declarações de alguns parlamentares. 6h59, dando continuidade aqui ao Bom Dia Rio Branco, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Um telespectador enviou uma mensagem aqui para o Bom Dia Rio Branco, dizendo que o canal está dando muita... deixa eu ver aqui, está ficando ruim de assistir, a programação parece um DVD furado. E ele pergunta o que está acontecendo. Eu não respondi, ele já mandou outra mensagem pedindo a resposta. E ele responder sim. Deixa ele falar, nós estamos passando pelo processo de implantação do sistema digital no SBT Nacional. E com isso é feita toda uma atualização do sistema na Nacional, que acaba interferindo nas emissoras locais em todos os estados. Por isso que ontem, foi isso, diretor? Ontem foi um dos piores dias em que nossa programação ficou pior pelo fato de que ontem teve todo esse processo do SBT Nacional na implantação do sistema digital, e a gente está fazendo aqui o registro, pedindo desde já desculpas aos nossos telespectadores. 7h, obrigado por sua audiência, por sua companhia, dando sequência ao Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira. Você vai ver agora que o SESI promove seminário sobre inovação e gestão na indústria. Quem traz as informações para a gente é o repórter Floriano Oliveira. Não é de hoje que a classe empresarial é orientada a investir nos seus colaboradores. A segurança e saúde do trabalhador rende resultados positivos,
além de elevar a autoestima do colaborador e despertar no mesmo a vontade de produzir para aumentar os lucros da empresa. Ninguém sai perdendo. Mas isso é custo ou benefício? Depende muito da visão de quem contrata. Gustavo Nicolai, médico do trabalho e especialista no assunto, diz que essa temática cresce a cada dia entre a classe empresarial. 3 aspectos vão ser comentados aqui. O primeiro deles sobre a questão do cenário atual, como esse cenário influencia no comportamento da sociedade, das empresas sobre saúde e segurança. Na prática, o cerco vem se fechando. O segundo é falar das perspectivas que este tema tem tido. Então, a gente tem aí, em 2018, a chegada do E-Social, um pacote de obrigações que as empresas devem enviar para o ambiente informatizado do E-Social. Uma parte importante dessas informações está relacionada à saúde e segurança, o cerco vai se fechando. E o terceiro tópico, aí sim na terceira parte a gente fala sobre a tributação das empresas hoje no seguro acidente de trabalho. Essa tributação é variável. Quanto mais acidentes, quanto mais afastamentos uma empresa tem, maior será a sua tributação. Nos países desenvolvidos, essa prática é comum. O trato com os colaboradores e as orientações que evitam acidentes têm feito com que haja uma drástica redução nos números de gastos, atestados médicos, internações e intervenções cirúrgicas. É muito caro, a tributação aumenta muito, fica mais fácil tomar decisões diferentes. A gente tem 3 anos já na internet uma ferramenta que permite calcular quanto custa na sua empresa. E mais de 2 anos de funcionamento, 270 grupos empresariais, mais de 1.300 simulações. Hoje, o que a ferramenta revelou para a gente é que um acidente do trabalho custa só em impostos R$ 9.417 e um afastamento acidentário R$ 73.300. Então, o empresário tem que ter noção disso para tomar ações diferentes. Afinal de contas, prevenir é muito melhor e mais barato do que remediar. 7h03. Você que liga o seu televisor agora, esse é o Bom Dia Rio Branco. Estamos ao vivo nos estúdios da TV Rio Branco, canal 8 SBT. E se você quiser rever alguma das matérias que já foram exibidas aqui no Bom Dia Rio Branco, você pode acessar o nosso site. É o www.oriobranco.net. Vamos falar agora de um assalto que aconteceu ontem aqui em Rio Branco. É isso mesmo, a Polícia Militar trabalha tentando elucidar mais esse fato que aconteceu ontem, onde 2 homens invadiram uma distribuidora e anunciaram um assalto na manhã de ontem, terça-feira, na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro 15, aqui em Rio Branco. Conforme o 2º Batalhão da Polícia Militar, a dupla rendeu as vítimas e levou nada mais, nada menos que R$ 352 em dinheiro, uma aliança de ouro e objetos pessoais das vítimas. Ainda segundo a polícia, os homens estavam em uma motocicleta vermelha e, após o assalto, fugiram em direção ao bairro Cidade Nova. Um deles estava de camisa vermelha e o outro de camisa preta. E até o final da tarde de ontem, a polícia não possuía maiores detalhes sobre os criminosos. Após a ação, guarnições fizeram buscas pelas redondezas, mas não encontraram a dupla. Porém, a câmera da distribuidora filmou a ação e as imagens foram entregues à Delegacia de Polícia Civil. O valor, R$ 352. Um valor irrisório, pode-se dizer assim, que não dá nem para pagar um advogado. Aí é isso que causa tumulto na Defensoria Pública, que muitas vezes quem precisa do serviço da Defensoria Pública, o defensor está ocupado tendo que defender esses caras que poderiam estar trabalhando e estão aprontando para lá na frente colher novamente. Agora, o valor foi pequeno porque não tinha mais dinheiro, porque se tivesse mais, teriam levado mais grana ali da distribuidora no 2º Distrito de Rio Branco. 7h05. Deixa eu mandar um bom dia aqui para quem está acompanhando o Bom Dia Rio Branco. Bom dia, tião, sou a Kátia, estou ligado no seu programa, parabéns. Mando um alô para os meus filhos Kennedy, para o Johnny, para os meus pais Valdeci e Luzia e para os meus irmãos Nostradamus e Léo e também para o sobrinho Erco. Bom dia para a Kátia, bom dia para o seu Valdeci, para a dona Luzia, para o Nostradamus, para o Léo, para todo esse pessoal, essa família, gente boa, eu conheço. Todos eles são meus vizinhos e acompanham aqui o nosso Bom Dia Rio Branco. Deixa eu ver quem mais. Meu amigo aqui no São Francisco, no bairro aqui no São Francisco, bairro João Eduardo 1,
e estamos com cerca de 70 dias sem água. Não é brincadeira, não tem mais dinheiro para comprar e não aguento mais a situação precária. José Ribamar, portanto, o registro do morador do São Francisco, Rua São Francisco, bairro João Eduardo 1, que não cai água há vários dias. Bom dia, professor Jefferson e sua esposa, Luciana. Estamos ligados no Bom Dia Rio Branco. Bom dia para o professor e também para a sua esposa. Deixa eu ver quem mais. O Gilson também está acompanhando o Bom Dia Rio Branco de hoje. Deixa eu ver quem mais. A Luciana acompanha o Bom Dia Rio Branco lá no Liberdade. Abração para todos do Liberdade que acompanham o nosso Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira. São 7h06. Eu vou para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco eu volto conversando com o Frei Renan, que vai falar de um evento da Igreja Católica que acontece lá no Maison Borges. É a banda Adoração e Vida. Logo após o intervalo comercial a gente fala sobre isso aqui no Bom Dia Rio Branco.